te levou a criar um livro, fazer? Qual é o teu motivo? Onde você quis chegar, não quis? E aí? Perfeito, muito bom. Excelente pergunta, cara. Eu sempre tive como convicção, né, o poder de um livro, né, o poder da escrita. E aquilo que eu falei no início, quando você perguntou como que você começou a entender o propósito de Deus para a sua vida, os sinais foram um grande mostrador dessa realidade. Porque eu comecei a perceber coisas mínimas. Então, exemplo, eu escrevi algumas coisas e isso gerava grande impacto, por mais simples que eram. Eu comecei a ouvir pessoas de diversos lugares diferentes, chegavam pra mim e falavam assim, você vai escrever livros, você vai ser escritor, você vai escrever livros. Tu recebeu profecia? Cara, várias mesmo, vezes. Eu acho que mais 5 vezes, no mínimo, assim. De forma clara. A pessoa chegava pra mim e dizia assim, você vai escrever muitos livros. E teve gente que sonhou, eu sonhei que você tava um dia assinando um livro de experiências com você e o Espírito Santo. Então assim, eu comecei a ver que isso constantemente estava vindo sobre minha vida, né? Essa realidade, né, e tal. E aí o tempo foi passando, até que um momento eu percebi que já estava passando do momento disso acontecer. Que eu estava protelando e não estava, de fato, cumprindo com aquilo que Deus já tinha falado que iria acontecer, né? E aí, em um dia, em uma conferência também, isso foi em Belo Horizonte, eu estava nessa conferência e aí a moça que estava pregando, ela estava falando sobre influência, né? Que ela foi chamada para influenciar as pessoas através das redes sociais. E ela disse que um dia o Espírito Santo falou com ela assim, e aí, até quando você vai impedir o meu mover na sua vida e na vida das outras pessoas? Até quando você vai impedir com que o fluir do sobrenatural seja através da sua vida e toque outras pessoas? Porque quando você faz isso, você atrapalha e atrasa o que eu tenho para sua vida e também para aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida e na vida das outras pessoas. Isso pra mim foi como um tapa na cara. Eu entendi que Deus estava falando que era o momento de eu começar a escrever. Então eu comecei a escrever sem saber como, né? E cara, isso é fantástico, porque eu realmente percebi que havia uma capacitação sobrenatural de Deus para a escrita. Não importa como vai ser, o que vai acontecer, o que importa é que você tem que tomar uma iniciativa. E foi exatamente o que eu entendi. Eu precisava agir. Eu não tinha editora, eu não tinha condições financeiras, eu não tinha condições físicas e emocionais, mas eu tinha uma palavra. Você tinha uma regrinha? Escrevia todo dia de manhã, todo dia à noite? Não tinha. Não tinha. Eu tinha algo do tipo assim, eu tenho que escrever alguma coisa. E aí eu comecei a escrever, né? Depois disso, de uma forma muito sobrenatural, as coisas começaram a fluir. E eu fui vendo, cara, e mais uma vez, não importa as circunstâncias, não importa se você tem ou não tem, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. É isso aí, cara. E foi exatamente o que aconteceu, né? E nessa realidade de escrever, eu fui vendo realmente Deus se manifestando de uma maneira sobrenatural. E aí começou a aparecer editora, condições, veio a capacitação. Então eu publiquei o primeiro livro através disso. Né? E quando eu recebi esse título, né? Então, sempre foi sobre Jesus. Quando eu recebi esse primeiro título, foi realmente um entendimento que eu estava tendo sobre quem Jesus é. E foi muito interessante porque o tempo foi passando e eu percebi que, cara, a gente escreve, né, um livro para que as pessoas sejam abençoadas, né? Claro. Então, assim, eu escrevi pensando, cara, glória a Deus, esse livro vai tocar pessoas. Eu estava até conversando com o Felipe e falei assim, cara, um dia Deus falou assim, você sabe por que você escreveu, o seu primeiro livro foi esse? Sempre foi sobre Jesus? Para que você seja o primeiro a ser lembrado que não é sobre você. Que não Amém. É sobre o que você pode fazer. Toma. É isso aí, cara. Isso aí. Pega essa cara, senha. então assim, eu sempre que escrevo os meus próximos livros, eu sempre lembro disso. Eu tô fazendo alguma coisa errada, tomando algum tipo de decisão errada e eu sou lembrado. Cara, não é sobre você. Não é sobre a força que você tem. Não é sobre o quanto você pode fazer. Sempre foi sobre mim. Glória a Deus. Então, a partir disso foi que nasceu esse livro, né, que é um convite para uma vida cristocêntrica. Né? Então, assim, uma vida que aponte para Cristo, uma vida que você realmente entenda que, cara, todas as áreas da sua vida, elas têm que apontar para Jesus. Amém, cara. Né? Elas têm que apontar para Jesus. E se você for pegar as escrituras do início ao fim, elas apontam para Cristo. Então, de fato, né, todas as coisas convergem nele. Ele é o início e ele é o fim. E uma coisa que a gente vê nas escrituras, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um dia ele falou assim comigo, eu não sou só o caminho, a verdade e a vida, eu também sou o seu destino. E a gente só consegue entender destino quando a gente entende princípio. Sim. E ele é o princípio.
Se ele é o princípio, cara, então eu preciso pautar toda a minha vida nessa realidade, onde sempre foi sobre Jesus. Então o livro é um convite para isso, para uma vida cristocêntrica. Eu estava dizendo aí sobre tudo convergir para Cristo. Eu lembrei do texto de Paulo aos Colossenses, que ele coloca um hino cristocêntrico. Yeah. Eu estava até pesquisando aqui agora, mas ele faz a convergência, né? O universo, a criação, todas as coisas estão convergindo em Cristo, estão indo para Cristo. Exatamente. É sensacional, cara. E esse livro ele foi baseado nesse cântico, né? Nessa realidade. Legal, cara.